Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos ao primeiro episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Este podcast tem como objetivo dar a conhecer as tendências, as oportunidades e as novidades do setor AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. Todos os meses teremos um novo episódio com testemunhos de profissionais do setor que já apostam em formas mais competitivas ou diferenciadoras de construir. No episódio de hoje vamos falar com Rita Moura, presidente da PTPC e do Cluster AEC, que nos vai falar dos desafios da transição digital no setor. Connosco temos também o diretor executivo do Build Collab, Paulo Fonseca, para nos dar a conhecer esta associação que visa aproximar as PMEs e a administração pública da inovação digital. Obrigado, Lourdes. Vou então, em primeiro lugar, explicar que os Collabs surgiram no âmbito do programa Interface do Governo Português, tendo como objetivo principal o emprego qualificado e emprego científico em Portugal, orientado para a criação de valor económico e social. O Build Collab atua na área da digitalização do espaço construído, tendo como missão promover a investigação, a inovação e a transferência do conhecimento para o aumento da produtividade, competitividade e sustentabilidade do ecossistema do setor AEC, assente numa filosofia de Technology to Market. Tem como principais objetivos a promoção da transformação digital dos edifícios e das infraestruturas, tornando-os adaptáveis, inteligentes, resilientes e sustentáveis, tendo em conta os usos e a qualidade de vida dos seus utilizadores. Como propomos-nos fazer ou implementar estes objetivos? Agregando os centros de saber, a indústria e o utilizador final num ambiente colaborativo, promovendo um modelo de criação comum que irá contribuir para a transformação do ambiente construído do futuro. Atualmente, o Build Collab tem 6 áreas de intervenção, sendo uma delas o BIM e o desenho paramétrico, uma segunda que é o LCA e a construção circular, uma terceira que tem a ver com os edifícios digitais e inteligentes, uma quarta que tem a ver com o Digital Twin e uma quinta com o Laser Scan e Point Cloud e, por fim, a última que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Temos uma equipa pluridisciplinar nas áreas da engenharia civil, arquitetura, informática e tecnologias da informação e comunicação e que conta atualmente com 12 colaboradores. Em termos de associados, temos 20 associados, 2 clusters, o Cluster AEC e o Cluster da Ferrovia, e 10 empresas na categoria de grandes empresas, PMEs e microempresas. E, por fim, 8 entidades do Sistema Científico ou Tecnológico Nacional. Para uma informação mais detalhada sobre as atividades do Build Collab, aconselhamos uma visita ao nosso site buildcollab.pt. Ora, neste primeiro Tech on Build, temos connosco a engenheira Rita Moura, presidente da PTPC e do Build Collab e também diretora de inovação na Teixeira Duarte. Olá, Rita. Olá, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar esta primeira sessão e nesta primeira sessão eu gostava de contextualizá-la dentro daquilo que é o plano de recuperação e resiliência e nomeadamente os seus objetivos no que diz respeito à transição digital, à transição climática e à resiliência. Nesse sentido, gostaríamos de ouvir a tua opinião, nomeadamente no que se refere ao estado atual da transição digital do setor AEC em Portugal. O que é que achas? Ora, antes de mais, acho que essa tua perspectiva de alinhar-te com o plano de recuperação e resiliência faz todo o sentido, até porque esse plano, 40%, números redondos desse plano, são no setor da construção. E realmente tem um capítulo específico para a transformação digital. Ora bem, o que é que eu posso dizer em relação à transformação digital em Portugal? A má notícia é que temos muito para fazer, porque a indústria da construção é muito pouco digitalizada, como é conhecido, é a menos digitalizada de todas.
A boa notícia é que estamos na fase de kick-off, ou seja, há tudo para fazer, mas está tudo a começar agora, com projetos muito fortes e potentes e musculados, que é o caso do Build Collab, é também o caso do projeto mobilizador. Eu devo dizer que, grosso modo, estamos neste momento com uma carteira de projetos financiados para potenciarem este tipo de iniciativas que já muito próxima dos 13 milhões de euros para este tipo de iniciativas. Portanto, está no momento certo para quem quer ser um agente ativo nesta transformação começar a participar, e aqui um apelo muito claro às pequenas e médias empresas inovadoras que existem em grande quantidade em Portugal. Muito bem. Rita, tendo em conta a tua experiência já na implementação e na transição digital que dentro da tua empresa, podes dizer quais são os ganhos efetivos, obviamente médios, em termos portanto, que conseguimos alcançar com a implementação da transição digital nas empresas? Bom, ainda não estamos nesse nível, mas é conhecido que são valores conhecidos internacionalmente por vários relatórios conceituados que se pode atingir ganhos de 25% em fase de concepção-construção. Depois há outros ganhos em fase de operação, que são da ordem dos 15% a 20% e que somam estes ganhos. Portanto, são ganhos muito significativos em termos de produtividade e há também, por parte da Comissão Europeia e a nível mundial, digamos assim, essa imposição de que a construção tem, de facto, que baixar os seus custos de produção, e isso vai ser uma realidade, já é uma realidade, e portanto as empresas que não estiverem alinhadas com este espírito não vão ter sucesso, digamos assim. E de facto a produtividade está plenamente associada ao grau de digitalização, não é? Portanto não há dúvida. Exato. Enquanto Presidente da PTPC, tomaste algumas iniciativas e que são importantes para esta mudança. E penso que podíamos aqui referir essas iniciativas que sustentaram, digamos, a nossa atuação até o dia de hoje. E por isso gostava que tu te referisses a um primeiro plano, o plano de inovação para o setor AEC 2030, e que depois fizesses, digamos, uma atualização àquilo que estamos a fazer ao dia de hoje. Uhum. Sim, de facto, no Cluster Arquitetura, Engenharia e Construção, baseamos o nosso trabalho sempre em uma primeira iniciativa de desenvolver um plano estratégico, seja sobre que tema for, e com base nesse plano estratégico depois vêm as dinâmicas no terreno. E esse plano estratégico de inovação e competitividade 2030 é um plano que nos permitiu pensar onde é que queremos estar em 2030 e que desenha, digamos assim, todas as iniciativas que temos que realizar para atingir esse propósito. Desde logo, uma delas tem a ver com a inovação e a qualificação e, de certa forma, foi daí que nasceu o Build Collab. Portanto, essa iniciativa é corporizada, digamos assim, no Build Collab, que é o nosso braço armado para a inovação e para a qualificação no setor da arquitetura, engenharia e construção. Mas temos outras iniciativas que têm a ver com a internacionalização, têm a ver com políticas públicas, enfim, temos outras iniciativas que também estão a ser implementadas no âmbito do Build Collab e também têm a ver outras mais com a área da sustentabilidade, com o alinhamento com o Pacto Ecológico Europeu, enfim, e basicamente é isso. Portanto, com base nesse plano estão agora a surgir vários projetos, também se salientam muito no campo da ação do Build Collab, que é o programa mobilizador, que vai promover, juntamente com o Build Collab, vai trabalhar muito em articulação com o Build Collab, a transformação digital do setor da arquitetura, engenharia e construção em Portugal e a democratização, entre aspas, da digitalização, ou seja, o acesso às ferramentas digitais e também à partilha de informação entre pequenas e médias empresas, fornecedores de materiais, grandes empresas, enfim, com base em protocolos previamente estabelecidos. Claro. Esse programa mobilizador tem, de facto, até um nome engraçado, que é o Digital Construction Revolution, ou seja, o que se quer fazer é mesmo uma revolução no setor da construção. Muito bem, e acho que é, de facto, um projeto muito importante para os objetivos que nos propomos.
Gostava também, agora e ainda no seguimento desse plano estratégico que falaste, e na questão da transição digital, gostava também que nos desses um pouco a conhecer o plano estratégico para a transição digital do setor AEC, que é um plano estratégico que o Build Collab está a fazer em conjunto com o Cluster AEC e com o PTPC, e que nos pudesse de facto falar um pouquinho, está na sua fase inicial, nós sabemos, sim, mas que nos pudesse falar um bocadinho sobre ele. Sim. Ele está ainda no forno, não é? Esse aí está mesmo no forno, ainda nem sequer está no kick-off, ainda está a ser, digamos, misturado, mas já existe um primeiro draft e, portanto, é um plano muito interessante e eu chamo a vossa atenção para esse plano. E é um plano que basicamente assenta em 3 pilares: o pilar do capital humano, sendo que o setor da arquitetura, engenharia e construção emprega 10% da população ativa. Depois, no pilar do tecido empresarial, sendo que é conhecido que o setor da construção é muito fragmentado, e aqui, uma vez mais, digamos, a digitalização é um pouco o veículo para, digamos, juntar todos, microempresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, entidades públicas, e, portanto, é também muito interessante trabalhar este vetor. E depois o pilar que tem a ver com os processos de gestão, enfim, que é obviamente associado à digitalização. Enfim, também as políticas públicas. Diz-se bem que estamos a articular este tema diretamente com, digamos assim, a Secretaria de Estado da Economia, que tutela o cluster, não é? O cluster AEC, mas também envolvendo a Secretaria de Estado das Infraestruturas, pronto, porque muito destes processos digitais deveriam ser implementados, por exemplo, no âmbito da execução agora das contratações que têm a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência, em que, na nossa opinião, devia ser utilizado. Sim. Muito bem. Eu também retive no último fórum que, de facto, digamos que a PTPC e o Build Collab, o seu braço armado, de facto, para a inovação, que queriam ser parceiros, de facto, do governo português para a digitalização no que se refere ao espaço construído, correto? Portanto, no fundo, este primeiro draft de plano visa precisamente contextualizar, ou, digamos, formalizar, digamos assim, a interação entre o Cluster AEC e o Governo nesta matéria digamos assim, da implementação deste plano, porque este plano, como digo, precisa de atuar nestes pilares do capital humano, do tecido empresarial e dos processos de gestão, e entendemos que podemos dar esse apoio, digamos, técnico na execução deste plano. Muito bem. E como referiste bem, também contempla de facto um apoio também nessa transição digital que as PMEs devem ter. Portanto, o foco também está muito a este nível e de facto começa-se a tornar cada vez mais importante que as PMEs se digitalizem, uma vez que as PMEs de facto que trabalham a nível internacional, que exportam os seus serviços, nomeadamente projetos e outras atividades específicas, começam de facto neste momento a ser obrigadas a digitalizarem-se, ou seja, a que entreguem os seus projetos segundo aquilo que é a metodologia BIM. O que é que tens a dizer sobre isso? Que é isso mesmo, corroborar o que estás a dizer, mas também alertar aqui para o novo paradigma na área da construção, e que tem a ver aqui com uma mudança digamos, de paradigma, de passarmos a ser fornecedores de produtos e serviços e não só do produto final, que é a obra. Ou seja, há aqui uma tendência para a servitização do setor da arquitetura, engenharia e construção, e que, de facto, é aqui um apelo às PMEs inovadoras para que se capacitem nessa área. O ambiente construído é um coletor de dados muito grande e muito potente. Nós recebemos dados do ambiente construído, né, e podemos sensorizar as nossas obras, os nossos edifícios, etc. E isso, como todos sabemos, os dados são o petróleo do futuro e, portanto, fica aqui um desafio para que as PMEs inovadoras aproveitem este potencial, este petróleo do futuro, que são os dados que recolhem do ambiente construído, e que criem, digamos, serviços associados
digamos assim, a esses dados trabalhados de uma forma inteligente, e aqui entra a inteligência artificial, etc. E, portanto, eu julgo que podem trabalhar essas áreas juntamente com o Build Collab, que tem uma equipa altamente qualificada nestas matérias e, portanto, é muito interessante este trabalho que vai acontecer, e eu tenho a certeza que vai acontecer com os PMEs. Chamava também só, eu sei que me vais interromper, mas deixa-me só chamar a atenção também para um projeto que está agora, uma candidatura de um projeto europeu em que o PTPC irá financiar PMEs inovadoras a nível nacional. Dispomos de €500 mil para financiar ideias inovadoras, 100% a fundo perdido. Portanto, aconselho-vos a consultarem o Meta Building, que estão as primeiras candidaturas já em curso. Pronto, vejam nos nossos sites e isso está em aberto. Exato. Voltando um bocadinho atrás, acho muito importante, tu falaste nos dados e chamar aqui a atenção de todos a questão do conceito do Digital Twin. O Digital Twin ao nível da construção e o Digital, portanto, e as vantagens que tem e que tu irás referir com certeza relativas ao planeamento, e o Digital Twin na parte da exploração do Facility Management das infraestruturas, dos edifícios e até das cidades. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Sim, porque de facto esse é de facto o conceito, e o que é que acontece? De facto, estes ganhos de que falamos de 25% ganham-se precisamente porque através destes conceitos de simulação digital nós conseguimos planear ao milímetro uma intervenção em obra, ou seja, gastamos mais tempo na fase de planeamento e muito menos tempo na fase de obra, com os ganhos que todos percebem, porque tenho a certeza que quem está aqui percebe bem o que é que eu estou a dizer. Portanto, as obras vão ter uns prazos de execução muito mais curtos e fases de planeamento mais alargadas. E o Digital Twin permite isso, carregar de dados do próprio estaleiro para o modelo digital, mas também depois do modelo digital para o empreendimento em fase de operação e, portanto, aqui suportando a atividade de Facility Management. Muito bem. E também eu tinha-te pedido para falares um pouco também da questão da importância que tem o Digital Twin na gestão do espaço construído, e aqui estamos a falar de cidades e de países. O que é que eu sei que algumas iniciativas destas estão a ter lugar em alguns países europeus. Nós estamos numa fase muito antes do kick-off que te referiste há pouco. O que é que tu achas da importância, de facto, do Digital Twin de uma cidade? Pronto, lá está a visão inteligente da cidade, permite-nos antecipar, por exemplo, catástrofes naturais ou provocadas, cheias, terremotos, etc. Permite-nos simular diversos funcionamentos da cidade e mesmo também riscos, no caso que estamos agora com esta pandemia. Portanto, são simulações que o Digital Twin permite fazer e, portanto, aqui numa ótica da cidade inteligente tem um potencial incrível. Eu penso que teríamos aqui outro podcast para falar sobre isso. Exatamente. Ok, Rita, foi muito importante escutarmos-te e ouvir a tua opinião sobre, de facto, a importância da transição digital no ecossistema AEC. Quer desde das PMEs às grandes empresas, também um foco que deste muito especial e que eu gostava de reter, que é a incubação de novas empresas. Nós temos de facto como objetivo tentar fomentar as Contech, que são as tecnológicas na área da construção e que te referiste, e de facto esta transição digital irá com certeza garantir uma maior resiliência e uma maior sustentabilidade e, consequentemente, uma maior competitividade e produtividade das nossas empresas, permitindo conseguir ser, de facto, mais competitivos em mercados mais evoluídos. Penso que estamos, como tu disseste, no kick-off. Faremos um outro podcast onde vamos avaliar os casos de sucesso mais à frente. Muito obrigado, Rita, e até à próxima. Muito obrigada pelo convite. Até à próxima. Obrigado. Adeus.